Desmistificando o Auto Stop Loss. Como configurar trailing stops automáticos? Você ainda ajusta seus stop loss manualmente, olhando para o gráfico o tempo todo e com medo de perder lucros em movimentos rápidos do mercado? E se existisse uma forma de proteger seu capital automaticamente, mesmo enquanto você dorme, trabalha ou simplesmente não está acompanhando a operação em tempo real? Neste vídeo, você vai entender exatamente como funciona o Auto Stop Loss com Trailing Stop e como configurar esse recurso de forma correta para operar com mais segurança, menos estresse e muito mais consistência. Muitos traders sabem da importância do Stop Loss, mas poucos utilizam essa ferramenta da maneira mais eficiente possível. Em mercados voláteis, o stop fixo muitas vezes não acompanha o movimento do preço. O resultado é frustrante. O mercado anda a seu favor, gera lucro, mas depois devolve tudo, porque o stop não foi ajustado a tempo. É exatamente esse problema que o Trailing Stop resolve. Imagine ter uma proteção que se move automaticamente conforme o preço avança a seu favor, travando ganhos progressivamente e limitando o risco, sem que você precise intervir manualmente. Isso não é teoria nem promessa vazia, é uma ferramenta real, disponível na maioria das plataformas de negociação modernas, e que pode transformar completamente a forma como você gerencia risco. Para entender por que o Trailing Stop é tão poderoso, primeiro precisamos falar sobre gestão de risco dinâmica. O Stop Loss tradicional, também chamado de stop fixo, é definido em um ponto específico do gráfico e permanece ali até ser acionado ou até que o trader o mova manualmente. Em mercados lentos, isso pode funcionar razoavelmente bem. Mas em cenários de alta volatilidade, esse modelo apresenta limitações claras. O mercado financeiro não se move de forma linear. Ele acelera, desacelera, corrige e expande. Um stop fixo não acompanha essa dinâmica. Isso obriga o trader a tomar decisões constantes, muitas vezes emocionais, como mover o stop cedo demais ou tarde demais. O Trailing Stop surge justamente para eliminar esse gargalo operacional e psicológico. A principal diferença entre um stop fixo e um Trailing Stop está no comportamento automático. Enquanto o stop fixo permanece parado, o Trailing Stop acompanha o preço conforme ele se move a favor da operação. Se você está comprado, o stop sobe junto com o preço. Se está vendido, o stop desce acompanhando o movimento. O mais importante, ele nunca volta para trás. Isso significa que o risco diminui progressivamente à medida que o trade evolui na prática. O Trailing Stop cria um piso de proteção móvel. Se o mercado reverter, a posição é encerrada automaticamente naquele nível protegido. Se o mercado continuar avançando, o stop continua acompanhando. Esse simples mecanismo muda completamente a relação entre risco e retorno. Além do benefício técnico, existe um impacto psicológico enorme. Traders que utilizam Trailing Stops relatam menos ansiedade, menos necessidade de ficar olhando o gráfico o tempo todo e mais confiança para deixar o trade respirar. Isso porque o risco está sempre controlado de forma objetiva e automática. Para visualizar isso de forma simples, imagine um gráfico de preço em tendência de alta. Você entra comprado e define um Trailing Stop de, por exemplo, 1%. Cada vez que o preço atinge um novo topo, o stop é reposicionado automaticamente 1% abaixo desse topo. Se o preço continuar subindo, o stop sobe junto. Se o preço cair mais de 1%, a posição é encerrada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Agora vamos falar sobre como configurar o Trailing Stop na prática. Embora cada plataforma tenha sua própria interface, o conceito é praticamente o mesmo em todas. Ao enviar uma ordem, você escolhe o tipo de stop, como Trailing Stop ou Stop móvel. Em seguida, define o parâmetro principal, que pode ser em pontos, ticks, percentual ou valor monetário, dependendo do ativo e da plataforma. A escolha desse parâmetro é crítica. Um Trailing Stop muito curto pode tirar você da operação cedo demais, especialmente em ativos voláteis. Um Trailing Stop muito longo pode devolver grande parte do lucro antes de ser acionado. Por isso, não existe um valor universal. Ele deve ser ajustado de acordo com o ativo, o time frame e o estilo operacional. Para operações de curto prazo, como day trade, o Trailing Stop costuma ser mais curto e ajustado à volatilidade intradiária. Para swing trade ou position trade, ele tende a ser mais amplo, permitindo oscilações naturais do mercado sem encerrar a posição prematuramente.
Outro ponto fundamental é considerar a volatilidade do ativo. Ativos mais voláteis exigem trailing stops mais largos. Uma forma técnica de fazer isso é utilizar indicadores como o ATR, que mede a volatilidade média do ativo. Muitos traders definem o trailing stop como um múltiplo do ATR, o que torna o stop adaptativo ao comportamento real do mercado. Também é importante evitar erros comuns na configuração. Um dos mais frequentes é ativar o trailing stop imediatamente após a entrada, sem permitir que o preço se afaste minimamente do ponto inicial. Isso pode fazer com que pequenas flutuações normais encerrem a operação antes que ela tenha chance de evoluir. Algumas plataformas permitem definir que o trailing stop só seja ativado após o preço atingir determinado lucro mínimo, o que é altamente recomendável. Em estratégias mais avançadas, o trailing stop não funciona de forma isolada. Ele faz parte de um conjunto de regras bem definidas. Em sistemas como a estratégia R5, por exemplo, o trailing stop atua como uma camada adicional de proteção, complementando alvos parciais, stops técnicos e regras de gerenciamento de posição. O objetivo não é apenas proteger capital, mas otimizar a captura de movimentos tendenciais mais longos. Outro ponto que não pode ser ignorado é o backtesting. Antes de aplicar trailing stops automaticamente em operações reais, é essencial testar diferentes configurações em dados históricos. Isso permite entender como o stop se comporta em diferentes condições de mercado e ajustar os parâmetros para maximizar a eficiência da estratégia. O backtesting ajuda a responder perguntas fundamentais. Esse trailing stop protege bem em mercados laterais? Ele permite capturar tendências longas? Qual é o impacto dele no drawdown da estratégia? Sem esses dados, qualquer configuração se torna apenas uma suposição. À medida que o mercado evolui, a automação se torna cada vez mais indispensável. Traders modernos não competem apenas com outros traders, mas com algoritmos, robôs e sistemas de alta frequência. Utilizar ferramentas automáticas como o trailing stop não é mais um diferencial, é uma necessidade. O alto stop loss com trailing stop representa um passo importante rumo a um trading mais profissional, disciplinado e sustentável. Ele reduz a interferência emocional, padroniza decisões e garante que a gestão de risco seja aplicada de forma consistente em todas as operações. Se você quer operar de forma mais inteligente, proteger melhor seu capital e deixar o mercado trabalhar a seu favor, aprender a usar trailing stops corretamente é um caminho sem volta. Comece simples, teste, ajuste e evolua. A consistência no trading não vem de prever o mercado, mas de controlar o risco de forma eficiente. Nos próximos conteúdos, vamos avançar ainda mais nesse tema, explorando automações mais complexas, integração com estratégias algorítmicas e gestão automatizada de portfólio. Se você quer levar seu trading para um nível profissional, esse é apenas o começo.